A cabeça do padre. Eu ainda era criança e vivia em um lugar paradisíaco junto com meus pais e meus irmãos, na zona da mata pernambucana, onde haviam rios de águas limpas, muito verde, árvores frutíferas, animais de todo tipo vivendo soltos, lindos pássaros cantantes por todos os lados. Lugar de muita beleza, muita natureza e muitas histórias, de arrepiar os cabelos. Uma dessas histórias macabras, desde muito pequeno, eu já ouvia meus pais contando, sempre com muito temor. Não queriam que eu ouvisse, mas eu sempre fui curioso e dava um jeitinho de ouvir escondido, o que depois verifiquei em minha própria pele que não tinha nada de história, mas era algo muito real e assustador. Era a história do padre assassinado e decapitado, cuja cabeça aparecia para as pessoas. Ninguém sabe bem os motivos daquele padre ter sido assassinado num local próximo de onde eu vivia. O que sabiam é que ocorreu lá pelos anos de 1930 e o mandante foi um daqueles antigos coronéis do sertão que se achavam donos da vida e da morte de qualquer pessoa que se colocasse a atrapalhar seus planos maléficos. Sabe-se que o padre lutava pelos pobres e impedia que tivessem suas terras roubadas por estes coronéis. E o resultado desta luta foi que em uma noite muito escura, onde já não tinha mais ninguém naquela pequena igreja, apenas o padre, apareceram uma tropa de jagunços armados que o raptaram e o levaram a um local distante e ao lado de uma árvore foi morto e decapitado. Dizem que sumiram com sua cabeça, deixando apenas o corpo morto no local, o que causou terrível tristeza e comoção aos seus fiéis, que tiveram que sepultar apenas o corpo. O padre não tinha família no Brasil, era nascido na Polônia e aqui neste país distante teve seu trágico fim. Não sabemos os motivos, mas há tantos mistérios entre o céu e a terra, por que um homem santo viraria uma assombração? Um homem de Deus aterrorizando pessoas? Muitas vezes o diabo usa certos artifícios para zombar de Deus e das coisas santificadas. Provavelmente usou o terror daquela desgraça ocorrida com o homem santo para assustar e aterrorizar as pessoas daquela região. O diabo está por todos os lugares, só esperando o momento certo para fazer suas maldades. Muita gente tinha medo e não chegava nem perto daquele local. O local? Sim, eu sei onde fica. A tal árvore também. Exatamente ao lado de uma escola, hoje abandonada em um pequeno morro. Para se chegar até lá, há uma escadaria de uns 150 degraus, mas também pode-se subir por trás, pela pequena mata com muitas árvores. Este local fica a uns 5 ou 6 quilômetros de distância de onde eu morava, e para mim era um local proibido. Não iria para lá de jeito nenhum. Já tinha ouvido as histórias de pessoas que estiveram por lá e saíram apavoradas. Nunca mais chegaram nem perto. Não gostam nem de lembrar o ocorrido. Como muitos meninos desta região do interior, eu tinha o mau costume de caçar passarinhos. Um costume maldito de usar de atiradeiras para apedrejar os bichinhos, matá-los. Hoje me arrependo muito disto, era uma criança sem noção. Mas a natureza e suas forças se encarregaram de me dar o devido troco por estas maldades que eu fiz. Em um dia comum, onde tudo parecia correr como deve ser, depois de fazer minhas obrigações em casa, saí escondido e peguei a tal atiradeira. Já vou deixar bem claro que se meus pais soubessem que eu fazia este tipo de maldade, ai de mim, tomaria uma boa surra. Fui em direção ao pequeno riacho, onde segui o caminho das águas, passando ao lado da mata, no objetivo de acertar passarinhos. Deviam ser umas 9 horas da manhã. No interior acordamos muito cedo, às 5 horas da manhã já estamos em pé. Naquele estranho dia, eu só ouvia os passarinhos piarem, mas não os via de jeito nenhum. Eu, no meu intuito perverso de criança sem noção, continuei seguindo os piados e cantos que pareciam estar muito perto. Às vezes piavam atrás de mim, às vezes ao meu lado, mas por incrível que pareça, não os via de jeito nenhum. Pensei, hoje não vou embora sem acertar nenhum, e fui adentrando na mata,
Já estava cansado, andei muito, até que percebi que estava perdido. Que bobagem eu estava fazendo? Não acertei nada, não vi nada e consegui me perder na mata. Mas ouvi os piados mais adiante e seguia. Andei muito até chegar num pequeno morro. Ali comecei a ver alguns pássaros negros diferentes. Que bichos eram aqueles? Grandes como urubus que gritavam muito. Fiquei com muito medo, mas a curiosidade era maior. Subi aquele morro até que percebi algo que me deixou tremendamente aterrorizado. Como poderia ter acontecido aquilo? Eu havia chegado ao pior lugar da terra. Eu tinha subido o Morro Proibido e lá estavam a casinha abandonada que outrora foi escola e a fatídica árvore do padre decapitado. Que medo! Que terror! Como fui chegar lá? Mas que armadilha a natureza preparou para se vingar de mim? Naquele lugar quente de altas temperaturas o ano todo e de repente aquele vento gelado aterrorizante, de onde vinha aquilo? Em que furada eu fui me meter? E o pior, eu olho para o céu e vejo o sol a pino. Deviam faltar poucos minutos para as 12 horas. Meu Deus, exatamente o horário que as pessoas costumavam ver o padre decapitado. De repente o vento gelado parou. Tudo parou. Nem um piado de pássaro, nem nada. Nem uma brisa sequer. Parecia que a natureza toda tinha se calado. Um silêncio assustador. Pensei, vou sair bem de mansinho, e fui. Em direção daquela escadaria enorme e comecei a descer, até que vejo algo cair daquela árvore, parecia uma fruta. Como eu já estava com muita fome, comeria aquela fruta. Ela começou a rolar em minha direção do tamanho de uma manga. Eu já estava contente, um presente para mim. Mas aquela fruta começou a crescer enquanto rolava. Que é isso? Que coisa louca! Rolava em minha direção e ia aumentando de tamanho. E eu ali parado nos degraus iniciais, já começando a ficar paralisado até que percebi. Que fruta que nada! Era uma cabeça humana, meu Deus! Era a cabeça do padre! Por um instante, ela parou de rolar para mostrar para mim sua face demoníaca. Em seguida, continuou sua marcha em minha direção. Consegui vencer a paralisação que o medo me causou e corri tão rápido pelos degraus abaixo que nem acreditei. Parecia que eu voava, mas percebi que aquilo vinha atrás muito rápido. Já estava do meu lado e começou a gritar e rir diabolicamente. Gritava com uma voz aterrorizante. Não era algo humano que saía da boca daquilo. Parecia vir lá dos quintos dos infernos. E dizia que iria me matar e arrancar minha cabeça. Por mais que eu corresse, ela continuava a me perseguir. Consegui chegar até a estradinha no fim da escadaria e achei que estaria salvo, mas aquela cabeça demoníaca não desistia. Tive que correr muito mais. Aí lembrei que logo à frente havia um antigo cemitério, que os antigos costumavam chamar de Campo Santo. Seria aquele meu refúgio contra aquela cabeça demoníaca? Ela chegava a encostar em meus pés muitas vezes, babando um líquido fedorento e urrando horrivelmente. Estou narrando isso tranquilamente agora, mas naqueles momentos eu achei que seria morto por aquela coisa. O Campo Santo estava lá na frente, mas como eu iria passar por cima daqueles arames farpados? Voei por cima deles e, inacreditavelmente, aquela cabeça desprezível não continuou sua marcha. Parou por ali e, inacreditavelmente, explodiu. Um monte de fumaça com cheiro de enxofre invadiu o ambiente, um fedor terrível. Eu continuei a correr até chegar perto de casa, onde me banhei no riacho para limpar aquele sangue e demais imundícies que haviam me atingido enquanto fugia da cabeça demoníaca. Havia me cortado bastante, mas a adrenalina era tanta que não percebi nada. Fui para dentro de casa, inventei umas desculpas e me meti na cama o resto do dia. Nunca mais matei passarinhos, nunca mais fui nem perto daquele lugar. A natureza me deu o troco pelas minhas maldades de moleque sem noção. Hoje penso que o diabo usou toda aquela situação para aterrorizar as pessoas imprudentes, e eu fui um destes imprudentes.
Foi o maior terror que senti em toda a minha vida. Por muitos anos tive pesadelos com aquilo. Na primeira oportunidade me mudei para uma cidade maior, uma metrópole onde vivo até hoje correndo de outros terrores.